Sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, vamos nos ater do verso 7 ao verso 11. Eu vou pedir encarecidamente para Nado não projetar nada. Eu queria continuar incentivando essa igreja a manusear a Bíblia. A que você possa fazer o manuseio da sua Bíblia. Para que você abra a sua Bíblia, risque a sua Bíblia, anote na sua Bíblia, faça uso dela. Seja ela, de fato, no papel, ou ela também de maneira eletrônica, no seu celular, no seu smartphone. A minha sugestão é que você não use os equipamentos eletrônicos. Se usar, tira o Wi-Fi. Por quê? A nossa mente está sendo bombardeada no tempo presente, muito mais do que há 15 anos atrás. Muito mais, com muito mais ímpeto. A nossa mente não é mais a mesma, então qualquer coisa vira distração para nos tirar o foco, tá certo? E é interessante que pesquisas dentro do campo da neurociência apontam que há uma ativação na nossa mente quando nós recebemos uma notificação no aparelho celular. Gera dopamina. Quando você vê a mensagem chegar no seu celular, libera dopamina. E você já cria expectativa. O que é que está escrito, o que é que eu vou receber, quem mandou, o que é que mandou, como foi, o que é que eu vou responder. E a sua mente, e aí a nossa mente está sendo penalizada por causa do efeito do tempo presente. O efeito tecnológico, infelizmente, tá? Tem os benefícios, mas também tem as maledicências. Bom, queridos, estamos diante de uma carta muito preciosa, escrita pelo apóstolo Pedro. Diferente do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele escreve de maneira mais universal. Paulo escreve de maneira mais particular e privada. Escreve para igrejas, Efésios, Coríntios, Filipenses, mas também de maneira privada para pessoas, Tito, Timóteo, Filemon. Já Pedro, ele dá essa abrangência em si, para alcançar a igreja do Senhor Jesus. Em especial aqui, irmãos, ele escreve para as igrejas da Ásia Menor. Ele deixa claro, a partir do verso 1 do capítulo 1, que esses irmãos são forasteiros da dispersação. Foram dispersos. Por quê? O que acontece aqui, irmão Zé? Há uma grande perseguição contra os cristãos. Uma situação muito delicada estava acontecendo nesse cenário. Então, Pedro escreve para os irmãos que estão agora em outras regiões, em outros locais, mediante a perseguição que Nero estava junto com Roma, assim fazendo contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus. Então ele diz que eles estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Só que ele também deixa bem nítido aos seus leitores, são eleitos de Deus, são escolhidos do Senhor, mediante a presciência de Deus, e assim Deus o fez, conforme o seu querer, a sua vontade, para o louvor da glória dele. Bom, é uma carta pastoral, de orientação, de instrução, de consolo, de ânimo, de encorajamento. Em especial aqui, Pedro ele vai trazer algumas orientações do verso 7 ao verso 8, em relação à nossa responsabilidade enquanto igreja. O que nós devemos fazer enquanto servos do Senhor, aplicar, viver, evidenciar, enquanto nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem, queridos irmãos, eu dividi da seguinte forma esse recorte. Do verso 7, Pedro deixa claro, o fim se aproxima e é necessário lucidez espiritual e vida de oração. No verso 8, o amor. Ele vai falar sobre o amor, a virtude que preserva a unidade da igreja. Do verso 9 ao verso 10, vamos encontrar então Pedro trabalhando a graça recebida, ela se transforma em serviço prestado. E ele conclui então, assim podemos dizer, e
pensando dentro daquilo que vamos trabalhar nessa noite, a linha de raciocínio, no verso 11, que tudo converge para um único fim, a glória de Deus. A glória de Deus. Qual é a grande ideia que podemos aqui extrair então desses versos? Uma frase, tá? Que eu pensei, o fim está próximo. E Deus nos chama a viver com lucidez espiritual, amor perseverante e serviço fiel. Para que em tudo Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Para fixação no nosso coração, na nossa mente, o tema, vivendo para a glória de Deus nos últimos tempos. Vivendo para a glória de Deus nos últimos tempos. Nós estamos assim, concluindo hoje a série de mensagens dentro do tema anual que vamos trabalhar muito mais e desenvolver nesse ano 2026. Salvo, servindo para a glória de Deus. Vamos repetir? Salvo, servindo, só a igreja. Então diga comigo, eu preciso servir para a glória de Deus. Eu preciso servir ao meu Senhor com excelência. Amém. Queridos, vivemos dias de instabilidade, também de pressão e distrações. As pessoas elas falam muito sobre o futuro, mas pouco sabem como viver bem o presente. Pensamos muito no futuro, mas esquecemos de viver bem no presente. Porque o presente, de certa forma, vai acarretar benefícios para o futuro. Como eu vivo hoje, vai, de fato, trazer reflexos para o amanhã. Então, lógico que a ideia do Evangelho, o que o Evangelho traz para a nossa consciência é melhorar hoje e continuar melhorando amanhã. Se eu melhoro hoje, amanhã sou uma outra pessoa. E assim melhorando amanhã, vou continuar buscando então imprimir na minha vida o caráter de Cristo e viver literalmente para o louvor da sua glória. Pedro escreve, queridos, a cristãos que estão, ou melhor, que não estão no centro do poder, nem em um tempo fácil. Eles vivem sob pressão, incompreensão e oposição silenciosa. E é nesse contexto que o apóstolo Pedro não oferece fuga. Aqui não há uma palavra de fuga do apóstolo Pedro, nem especulação sobre datas. Mas ele oferece orientações da parte de Deus para seus irmãos, para a igreja do Senhor Jesus. Quando Pedro diz o fim de todas as coisas está próximo, ele não quer gerar medo, queridos irmãos, mas organizar a vida do povo de Deus, trazer a consciência do povo de Deus que o fim está próximo. Ele mostra que a esperança cristã não nos afasta da realidade, mas nos ensina como viver com lucidez, amor e serviço. Enquanto aguardamos o cumprimento final do plano de Deus, o ápice da redenção, onde o Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, os seus eleitos, para estar com Ele eternamente. E é isso que nós encontramos aqui nessa perícope, nesse recorte, do verso 7 ao verso 11. Uma palavra clara para quem deseja viver para a glória de Deus nos últimos dias. E é verdade. Então, vejamos algumas verdades aqui, extraímos aqui 4. Primeira coisa que Pedro deixa claro para seus leitores, para os nossos irmãos, ali na Ásia Menor, é que o fim de todas as coisas está próximo. E aí volto a dizer que Paulo, ou melhor, Pedro, não está aqui tentando trazer medo para seus irmãos, para a igreja do Senhor Jesus, mas alertando que o ápice desse fim, de certa forma, já veio se consumando com a história do cristianismo. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, deixou a sua glória e se tornou semelhante a nós. Foi servo, foi obediente,
foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí então, quando a gente olha esse cenário e vê aquilo que Deus, por meio dos profetas, dos reis, lá no Antigo Testamento, anunciou a vinda do seu Filho, para a remissão dos pecados do seu povo, para restaurar, restabelecer o seu povo, assim ele cumpriu. E esse cumprimento é nítido no Novo Testamento. Por isso que Pedro diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo. É interessante que a gente já ouviu nossa mamãe falar sobre isso, nosso papai falar sobre isso, o nosso avô, a nossa avó, o nosso bisavô, a nossa bisavó, o nosso tataravô, a nossa tataravó, e assim sucessivamente. E aí a gente fica a pensar, há mais de 2000 anos atrás, Pedro escreve essa verdade e diz, o fim de todas as coisas está próximo. Mas cadê então esse fim? Porque há mais de 2000 anos atrás foi escrito e até agora nada se cumpriu. Consegue aí, Nadir? E é interessante que o que está escrito e o que a gente ouve enquanto ser humano, né, por meio dos nossos antepassados, familiares, parece que fica distante, né? Não, todo mundo falou, até agora não aconteceu, então vamos viver a nossa vida, vamos pensar um pouco mais na gente, no que tem como proposta de viver nessa terra. Mas, queridos, Pedro não está falando de data, Pedro não está dizendo, olha, logo, logo vai acontecer no sentido de estipular algo, estabelecer algo. Não, ele está só levando a consciência dos irmãos que isso vai acontecer. Olha, o fim de todas as coisas está próximo. Letícia trouxe aí, dentro da sua proposta, de súplica, de clamor, de intercessão para a igreja, as calamidades do tempo presente, as coisas estão acontecendo, guerra, rumores de guerras, calamidades naturais, onde a água tem destruído famílias, casas, empreendimentos, onde o sol tem também devastado a natureza, dentre tantas outras coisas pelas quais nós vemos e percebemos de fato e apontando para aquilo que está escrito. Lógico que tudo isso é o pecado. O pecado. Infelizmente o pecado, ele destrói. E aí ele dá seguimento falando sobre a necessidade de termos lucidez na nossa vida, na nossa mente. Mente essa que nós recebemos em Cristo Jesus quando ele diz, sede portanto criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E aí então, em relação a critério e sobriedade, eu fiz essa junção pensando nessa lucidez que nós precisamos ter em relação ao reino de Deus, à vida cristã, a nossa conduta enquanto servos do Senhor. A ideia aqui de criteriosos fala sobre mente equilibrada, juízo restaurado, discernimento governado pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. E é isso que nós precisamos ter.
essa mente equilibrada, pois recebemos a mente de Cristo, juízo restaurado, pois, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2, para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, mediante a ação do Espírito, mediante a palavra de Deus, que traz discernimento para nós, condução, orientação. A ideia de sobriedade, sóbrios, indica vigilância, autocontrole, mente desperta, não entorpecida espiritualmente. Contrário de sobriedade é embriaguez, e não podemos estar embriagados com aquilo que o mundo está pregando, ditando, anunciando, trazendo para nós como informação. Estava com Davi, com os meninos essa semana. Davi trouxe um vídeo, ele estava vendo alguns vídeos cristãos, e um rapaz falando sobre, supostamente, aquele que é o criador, ou o dono da empresa IA, o site GBT, que ele desistiu desse projeto, porque ele olha para o futuro e vê a inteligência artificial dominando o mundo, trazendo danos e prejuízos. Eu falei, pai, eu não sei se é verdade, mas se a gente olhar a grosso modo, a gente vai ver que de fato a inteligência artificial já está dominando mentes, controlando vidas, ditando na vida das pessoas. As pessoas estão falando com a inteligência emocional, a inteligência artificial, as pessoas estão conversando, as pessoas estão abrindo sua vida, as pessoas estão fazendo perguntas, as pessoas estão recebendo informações, sabe? Informações pelas quais a gente não tinha com tanta velocidade, com tanta rapidez. Antes tínhamos que ler livros, consultar livros, demorar um tempo expressivo para adquirir conhecimento. Hoje o conhecimento vem, a informação vem rapidamente, em frações de segundo, milésimos de segundo, em nossas mãos. Por isso, de certa forma, sei que o conhecimento traz o poder, o conhecimento traz o destaque, o conhecimento traz, né, de certa forma, essa autopromoção em si. Mas todo o conhecimento deve ser consultado, a Bíblia fala, e Paulo deixa claro, né, reter o que é bom, o que não for, a gente deve jogar fora. E é por isso que a gente precisa ter critério para as coisas que estão sendo divulgada, pregada, anunciada no tempo presente. Sobriedade. Essa vigilância, esse autocontrole. Para quê, irmãos? Para isso desencadear na minha vida de oração. A minha mente perturbada, atribulada, desajustada, cheia do mundo, eu não vou conseguir de fato orar como é devido, me apresentar diante de Deus como é devido. Na tradução NVI fala e incentiva, a ideia da NVI, do tradutor da NVI, é incentivar, o que Pedro está fazendo aqui, é incentivar os seus leitores à prática da oração. Mas é nítido aqui nessa versão minha, ARA, que também vai parear exatamente com a versão corrigida, que fala da vigilância, que fala do cuidado que a gente precisa ter com a mente que recebemos, a mente de Cristo, com essa nova vida, para não trazer danos e prejuízos no processo de relacionamento com Deus. Já somos afetados, irmãos, pela mornidão espiritual, já somos afetados pelas coisas que nos acontecem no nosso viver diário. Imagine tudo isso aí, esse emaranhado de informações do tempo presente afetando a nossa mente. Como a gente vai se relacionar com Deus? Aí não temos força, não temos condições, não temos, de fato, né, esse desprendimento de ir até o Senhor. Queridos, olha só. Lucidez espiritual, queridos, portanto, não é frieza emocional, mas a capacidade de enxergar a realidade à luz de Deus, sem ilusões, sem exageros e sem distrações espirituais. Então, isso é a junção de criteriosos com sóbrios.
a ideia de vigilantes. A gente faz essa junção e chega à palavra lucidez espiritual, que não é frieza emocional, capacidade, né? Mas sim a capacidade de enxergar a realidade à luz da palavra de Deus, à luz de Deus, à vontade dEle, sem ilusões, sem exageros, sem distrações espirituais. E aí, falamos sobre a ideia da oração. A finalidade da oração é clara. Pedro não diz, sejam lúcidos para vencer debates, nem para controlar o mundo. Ele diz, a bem das vossas orações. A ideia aqui, queridos, não é apenas sobre a oração, mas finalidade, direção e propósito. É isso que Pedro fala com seus leitores. Olha, é oração, vocês precisam perseverar na oração, vocês precisam orar, falar com Deus, mediante a perseguição, mediante a pressão, mediante o contexto turvo, né, truculento que vocês estão enfrentando. Mas, finalidade, qual a finalidade da sua oração? Direção, qual é a direção da sua oração? Qual é o propósito da sua oração? Por isso, queridos irmãos, Pedro não está dizendo, queridos, que a oração depende de técnica, que Deus só ouve quem tem mente perfeita, que a oração é resultado de um esforço humano. Não é isso que Pedro está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte, que uma mente desorganizada espiritualmente compromete a prática da oração. Por isso ele fala, sejam criteriosos, sejam sóbrios. E o que é então uma mente desorganizada espiritualmente? O que é uma mente desorganizada espiritualmente? Bom, não é falta de inteligência, não é ausência de fé, não é ignorância bíblica apenas, não é isso. É uma mente que perdeu o eixo espiritual, que perdeu de fato o rumo, o caminho, a direção. Porque a oração que nós devemos fazer e o modelo nós temos, dada pelo Senhor Jesus, que é a oração do Pai Nosso. E quando nós oramos a palavra de Deus, e que nós vemos como nesta manhã, Lu fez até uma citação de Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas, o Espírito Santo de Deus nos ensina a orar, e o Espírito Santo de Deus, mesmo não sabendo falar, orar, ele fala, intercede pela gente com gemidos inexprimíveis. Só que a ideia dessa desorganização, de perder o eixo espiritual, fala de estar perdido no relacionamento com Deus. Portanto, queridos, uma mente desorganizada espiritualmente é aquela que não interpreta a realidade a partir de Deus, mas a partir das pressões, dos medos e das distrações do mundo. De si mesmo. Olha para si e começa a interpretar, começa a dizer. Por isso, queridos, o que é que nós aprendemos aqui? É que uma mente confusa, ora enfraquecida. A oração de uma mente confusa é enfraquecida. Que vida desordenada fala de oração fragmentada. Uma vida desordenada fala de oração fragmentada. A oração depende de uma mente espiritualmente organizada, alinhada, ajustada com a palavra de Deus. Amém, queridos? Bom, concluindo então, quero antes fazer citação de Herman Bavinck. Ele diz que a oração é o pulso da vida espiritual. Quando a mente se enfraquece, a oração também se torna irregular. Bom, aplicando para as nossas vidas, vivemos dia de excesso de informação, distração constante, ansiedade espiritual, e é verdade. Mas Pedro dirige hoje uma palavra
para o meu e para o seu coração. A própria palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, diz: não percam a lucidez, sejam sóbrios, sejam criteriosos, não percam a lucidez, para a oração não ser penalizada, para seu relacionamento com Deus não ser penalizado. Não deixe que as coisas externas venham interferir na sua mente, no processo de relacionamento com Deus. Uma igreja sem lucidez espiritual, ora menos, ora superficialmente, ora apenas em critérios. Por isso, queridos irmãos, precisamos pensar que quando a mente está lúcida, a oração é restaurada. E quando a oração é restaurada, o coração se abre para amar ardentemente. E é o que Pedro vai trabalhar agora no segundo ponto que vamos ver nesta noite. Depois de ele falar que o fim está próximo, que precisamos ser criteriosos e sóbrios, viver essa vida de fato, em vigilância, ter esse autocontrole, domínio em si, para não ser afetados pelas coisas exteriores, ele chama a atenção dos seus leitores, dos irmãos, e diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo. É interessante que ele começa aqui com a expressão fortíssima. Ele diz: acima de tudo. Quando Pedro diz acima de tudo, ele não está usando retórica pastoral. Não é uma retórica, mas oferecendo uma orientação clara sobre o que nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, deve governar a nossa vida. Deve governar a nossa vida, deve governar a igreja de Cristo. Olha só, queridos irmãos, de maneira mais simples, acima de tudo, é a maneira de Pedro ensinar qual virtude deve orientar e ser de fato a expressão viva da presença de Cristo entre nós: o amor. Porque o amor é uma pessoa, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, como diz o apóstolo João, escrevendo na sua epístola: quem ama, conhece a Deus, porque Deus é, João 4:8. Queridos, em um contexto de pressão extrema, sofrimento, diferenças internas, desgastes emocionais, Pedro, ele afirma que a virtude mais urgente para a sobrevivência da igreja é o amor. Olha só, a virtude mais urgente para colocarmos em prática diante de tudo que estamos vivenciando, irmãos. É interessante que há uma perseguição ferrenha contra os cristãos nesse contexto. E a preocupação aqui de Deus usando a vida de Pedro é com a comunhão dos irmãos, com o cuidado com os irmãos, com a unidade da igreja. E ele leva a consciência: olha, acima de tudo, não esqueça, apesar de tudo que estamos vivenciando nesse tempo presente, de sofrimento, de dor, de perseguição, difamação, diferenças em si que nós temos, do desgaste emocional, não esqueça o meio de sobrevivência, e é um meio urgente. Essa é a virtude, é o amor. E ele dá ênfase: amor intenso, ou seja, a palavra indica, algo esticado ao limite, tensionado, que não recua facilmente. Não é amor sentimental, mas amor que permanece quando o outro falha. E aí ele faz essa conexão, que este amor intenso cobre uma multidão de pecados. Pedro não está falando aqui, queridos irmãos, de passar a mão pela cabeça.
relativizar o pecado, de acobertar a injustiça, de fingir que nada aconteceu. Mas o que Pedro está dizendo que o que deve prevalecer, predominar é o amor. Lógico que nós somos pecadores, nós vamos falhar, vamos errar, vamos deixar a desejar enquanto cristãos, infelizmente por causa da nossa natureza caída. Mas Pedro diz para mim e para você, a palavra de Deus nos instiga, nos fustiga a olhar para a limitação do nosso irmão, da nossa irmã, não passar a mão pela cabeça, mas olhar para ele, olhar para ela em amor, em amor. Se não tiver amor, irmãos, já foi. Se não tiver amor, já foi. Em Provérbios capítulo 10, verso 12, diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aqui que é escrito no Antigo Testamento e o próprio Pedro usa, né, para assim fundamentar sua escrita, sua carta. Em Efésios capítulo 4, verso 2 a 3, Paulo diz, trabalhamos isso no domingo passado pela manhã e pela noite, suportando-vos uns aos outros em amor. Ser esse suporte. Ser esse suporte. Em João capítulo 13, verso 34 a 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O amor é o testemunho público da igreja, irmãos. Ei, nós temos diferenças. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Nós temos diferença dentro da nossa casa, no nosso casamento. Eu gosto de uma coisa, já que gosto de outra. Com os nossos filhos, com os nossos pais. Mas o que nós precisamos fazer, em especial, é suportar em amor a limitação dos nossos irmãos, do nosso próximo. Tentar o máximo possível imprimir, fazer esse esforço para imprimir o caráter de Cristo. O irmão pecou, a irmã falhou, houve a queda, houve a falha. Como nós, como cristãos, em família, a família de Cristo, a família de Deus, olhando para as sagradas escrituras, devemos assim lidar com essas pessoas, tratar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, porque assim somos orientados segundo a palavra, que o amor cobre, então, esse amor intenso, a multidão de pecados. É interessante que Paulo deixa claro, no capítulo 6 de Gálatas, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, falhar, errar, pecar, escorregar, cair, vós que sois espirituais, maduros na vida cristã, tem um conhecimento talvez, pelo menos o mínimo da palavra de Deus, corrijo com espírito de brandura, mansidão, em amor, e guarda-te para que não sejais também tentado. Olha só, Paulo escreve aos Coríntios e diz que aquele que está de pé, cuidado para não. E aqui Paulo repete, olha, fale em amor, fale com espírito de brandura. Mas cuidado também, que você pode também cair no mesmo erro. O que o Senhor Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Porque à medida que a gente julga, nós também seremos julgados. Eu não posso tirar do olho do irmão Dagoberto o cisco. Eu posso ajudar em amor. Mas primeiro eu tenho que tirar o que do meu olho? Quem joga futebol sabe aí. É o que eu tenho que tirar do olho? O irmão Zé gosta de futebol, né, irmão Zé? Aí o verso 2 do capítulo 6 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E que lei é esta? Qual é a lei de Cristo? Paulo falou anteriormente, no capítulo 5, verso 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
você se ama, você deve amar também o seu próximo. Olha só, meus irmãos, mais do que nunca, sofremos as pressões emocionais do tempo presente. E é inevitável, infelizmente, a gente descontar nas pessoas que a gente mais ama. É verdade. Queridos, eu choro pedindo a Deus para ter sabedoria e conhecimento. Conhecimento e sabedoria para aplicar o conhecimento. Sabedoria para apacentar a minha família e a igreja. Falar corretamente e ouvir também corretamente, porque é fruto do Espírito. Tanto o falar como também ouvir. Temperança para falar e temperança para ouvir. Eu não oro desde agora, mas desde sempre, porque essa é a nossa oração. Às vezes a gente se perde nas orações, desejando algo material para nós. Mas o mais importante é a gente orar e pedir: Senhor, me ajuda, me transforma. Meus irmãos, eu fico inquieto quando eu escorrego, quando eu caio, quando eu falho. Eu não aceito, e não é uma cobrança em si, mas eu olho para Cristo, para a obra de Cristo, para a cruz, para os evangelhos, para a palavra de Deus, e sou constrangido. Peraí, eu não posso, porque apesar de ser pecador limitado, que eu infelizmente vou passar por isto, se eu não vigiar, se eu não orar e estiver em comunhão com o Senhor, infelizmente. Porém, eu não posso me contentar, e eu preciso fazer o caminho de volta, ter esse coração quebrantado e contrito, porque só assim, tendo a vida transformada, eu vou conseguir transformar o outro. Porque que moral eu vou ter para falar, se a minha vida não é transformada? Que moral eu vou ter para falar para Jaque, para Davi, para Daniel, para Maria? Somos desafiados, irmãos, do nosso meio, no corpo de Cristo. O que a gente precisa fazer é buscar mais e mais o enchimento deste amor. Paulo fala sobre isso, que habite no nosso coração Cristo poderosamente, que sejamos tomados pelo poder de Deus, o Espírito Santo, e que a oração dele, quem estudou aqui Efésios capítulo 3, a partir do verso 15, e que o Senhor nos ajude a compreender o que é incompreensível, o amor de Cristo, com profundidade, com altura, com largura, com comprimento. Meus irmãos, que tenhamos sempre esse sentimento de querer imprimir o caráter de Cristo, de viver essa vida cristã, sem romantizar, sem meio termos, mas lutar, chorar. A ideia de os que choram serão consolados, chorar, reconhecer o meu pecado, reconhecer também diante de Deus o pecado do outro, e a gente chorar pelo nosso pecado e chorar pelo pecado do outro e falar: Senhor, nos ajuda, nos perdoe. Eu quero acertar, eu quero ser assertivo, eu quero glorificar o seu santo nome, eu quero ter cuidado e zelo para com a vida dos meus irmãos, porque quando ele cair, quando ela cair, eu preciso, enquanto servo do Senhor, estender as mãos e falar: meu irmão, minha irmã, conte comigo, eu estou aqui. Chorar com ele, mas também se alegrar com ele. É isso que nós devemos fazer, queridos irmãos. Devemos ser uma ponte que em meio a uma pressão, carros, caminhões, ônibus passando por cima. Tivemos essa experiência agora que a gente foi para a roça dos avós de Jaque, e aquela ponte ali fez com que a irmã Ró repensasse sobre a vida dela, não foi, minha irmã? Orou: Senhor, me ajuda. Mas uma ponte que está lá até hoje, de pé, firme. Assim também devemos ser essa ponte. A igreja é esta ponte. Mesmo vivendo sobre tensão, mesmo vivendo com as diferenças, mesmo vivendo com as falhas, com os conflitos, momentos difíceis,
nós devemos entender que o amor, essa virtude é o presente de Deus para nos unir, para nos fortalecer, para nos encorajar. É a estrutura que impede que a ponte da comunhão desabe. Vivamos nesse amor que há em Cristo Jesus. Benhoff, ele diz: a comunhão cristã vive do perdão que o irmão concede a outro. O perdão revela o amor, a prática deste amor. Aplicando então a nossa vida, Pedro nos confronta diretamente. Igrejas não se fragmentam, primeiro por heresias, mas por relacionamentos adoecidos. O maior campo de batalha espiritual hoje é a convivência cristã. É desafiador para nós, porque a gente vem com as nossas imperfeições para um ambiente geográfico. A gente vem carregado de tanta coisa que vem sofrendo durante o dia, durante a semana, por um ambiente que eu posso falar, eu tenho voz, eu consigo me expressar. Nesse ambiente que eu sei que se eu falar eu vou ser acolhido, amado. Lógico que tem horas que a gente não consegue se expressar e a gente também não consegue ouvir. E aí gera as tensões no meio de nós. Mas a gente precisa fazer de fato o que a palavra de Deus nos diz, o caminho de volta, como Davi fez, e reconhecer que pecou, que falhou, que deixou a desejar, e que um coração quebrantado e contrito chama a atenção de Deus. Deus manifesta a sua graça, e apesar do nosso adversário tentar nos desfazer, desconstruir a comunhão, romper com o elo que o Senhor estabeleceu, é de Deus a comunhão. O Senhor lançar toda a obra do diabo contra a nossa vida, nossa comunhão, por terra, porque o Senhor Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Aleluia. Bom, o que nós devemos fazer, queridos irmãos? Nós fomos salvos pela graça, e essa graça se manifestou em amor, que preserva a unidade da igreja. Por isso, manifestemos então a graça de Deus, o amor de Deus, perseverante no nosso meio, para que a igreja continue crescendo para o louvor da glória dele. Quando há qualquer desentendimento, falo agora lá de casa, no meu casamento com os meus filhos, gera situações assim, né? Esses dias eu fui cortar o cabelo e o cabeleireiro gosta muito de conversar comigo, ele conversando, achei interessante a fala dele, que corroborou com aquilo que eu estava pensando. Aí ele entrou na parte da mulher e falou, inclusive a gente está até brigado, ela está dormindo num quarto, eu estou dormindo no outro. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, mas é assim mesmo, irmãos. A gente só não dorme na cama separado, quando a gente tem os atritos, porque hoje a gente tem mais maturidade, mas tem dias que a gente dorme indiferentes, invocado um com o outro. Já disse que eu não sou panela de pressão, então não venha para cá me fazer de mocotó. Não sei se está certo aí, irmão Zé. Mas tem horas que a gente não aguenta as pressões da vida e a gente... Mas é interessante que gera esse conflito, sabe? E aí a sensação que eu sinto lá em casa, na igreja, nos meus ambientes de relacionamento, é que a gente vai dando uns passos para trás. Rapaz, tem que começar tudo de novo. Porque eu falei assim, porque eu pensei assim, porque eu ouvi assim, porque eu agi dessa forma, porque eu não estendi as mãos, porque eu não acolhi, porque eu não deixei o caráter de Cristo de fato, ser imprimido na minha vida, naquele momento, naquela hora. Por isso, meus irmãos, temos assim muito cuidado. Lógico que a gente vai, felizmente, falhar. E aqui não é profecia,
é porque temos a natureza caída. E ela é tendenciosa a nos levar para o erro. Fora as pressões que nós sofremos e que fustiga muito o nosso coração para reagir com impulsão e com vontade própria. Por isso, vivamos enquanto igreja para a glória de Deus Pai. Bom, aí Pedro, ele continua a trazer informações para a igreja ali na Ásia Menor, falando agora da graça recebida, que se transforma agora em serviço prestado. Verso 9 e 10, ele diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ou seja, aqui a ideia é levar a consciência dos seus leitores, dos seus irmãos, onde nós devemos acolher os nossos irmãos. Nesse tempo, nesse contexto, já existia hospedaria, mas não com toda a pompa que nós temos no tempo presente, né? Hotel 5 estrelas, pousadas, enfim, não tinha isso. E a ideia de Pedro é: olha, eu sei que está sendo desafiador, você talvez não tenha, talvez você não tenha nem feijão para comer em casa, porque aqui o governo estava confiscando os bens dos cristãos, expulsando de casa, tirando tudo deles, uma pressão violenta. Aí Pedro diz: olha, receba em casa, sem murmuração. Mesmo você só tendo 1 quilo de feijão para comer, faça isso sem murmuração. E aí agora eu quero estender para nós, aplicar para a nossa vida, irmãos. Nós temos um projeto da nossa igreja que é de Deus, que é o pequeno grupo. Eu sei que às vezes a gente é incomodado com a recepção do outro. Tem gente que recebe meus irmãos muito bem, né, em relação a alguns detalhes. Um exemplo: quinta-feira agora, passada, a irmã Helenita fez um negócio lá na casa dela. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Um quibe assado com recheio dentro e uma torta de chocolate. Eu falei: Nita, não faça isso não, pelo amor de Deus. E ela ainda abençoou Jaque, lógico, né? Jaque. A gente veio comer foi ontem. Ontem eu comi ainda do quibe assado que ela fez. Gente, que troço maravilhoso é aquele. Talvez eu olhando para aquilo, falando: não vou conseguir receber os meus irmãos à altura da irmã Lenita. E com isso eu me fecho, eu travo, eu recuo. Meu irmão, a comunhão não fala só do alimento. O pequeno grupo não é o alimento se tiver, louvado seja Deus. Se só tiver água, louvado seja Deus. Pastor, a minha despensa não tem nada. Deus seja louvado. Lógico, vamos mobilizar a igreja para tentar ajudar. Agora, se não tem o meio para receber, eu não posso impedir que os meus irmãos vão até a minha casa, para a gente cultuar ao Senhor, para a gente partilhar de uma boa comunhão, para estarmos juntos e fazer isso sem murmuração. Venham todos, como eu queria que fosse toda quinta-feira lá em casa, mas eu sei que eu vou penalizar por causa da distância, tá? Existe todo um processo que, infelizmente, a gente tem dificuldade, nem todo mundo tem um meio de transporte para chegar até lá, mas eu queria toda semana lá em casa. Esse é o projeto piloto, fazer na casa do pastor, tá certo? Receberia, se não tivesse comida, a gente ia na água, se não tivesse água, a gente ia no que tivesse, né? Ou seja, o mais importante é a nossa comunhão, e fazer isso sem murmuração, é receber bem, com alegria. A nossa saudosa irmã Paixão, a sogra do pastor Joselito, o irmão da nossa irmã Irene, que o Senhor chamou semana passada para a eternidade. Eu sei que não era o ambiente dela e um ambiente propício, mas a alegria que aquela mulher me recebeu naquela UTI me constrangeu. Eu falei: rapaz, quando eu vou na casa do meu pai, nem meu pai faz isso, nem minha mãe faz isso. Eu fiquei constrangido mesmo. Lógico que meu pai tem um jeito dele de amar, né? Ontem eu fui lá levar Daniel para um passeio que ele fez hoje com minha mãe. Achei alguns relógios lá parados. Quem deu esse relógio? Meu pai, você está usando? Nem usa relógio. Aí voltei com um relógio bonitão de presente. Falou: glória, posso levar? Ele: pode, meu filho, vai lá. É a forma dele, é o sorriso dele. Mas eu fiquei constrangido, com alegria.
Acho interessante a irmã Lenita, a mãe de Nido, a senhora. Eu vou na casa dela na semana seguinte, já me liga, pastor, tem muito tempo que você não vem aqui. Eu falei, meu Deus, a senhora me ama, né? Amo sim, então venha me ver. Essa questão de receber, de ser hospitaleiro, hospitaleira, tem gente aqui que recebe com uma facilidade. Tem outros, eu não sei, eu acho que olha para o ambiente, como eu no passado, eu tinha vergonha da minha casa, vim de família pobre. Eu tinha vergonha de levar os meus amigos para minha casa, de entrar no meu quarto, que não tinha nem porta, era uma cortina de pano, cômodozinho pequenininho, muito pequeno. Tá? Hoje se ampliou, deu uma melhorada lá, mas enfim, mas eu tinha vergonha. Mas depois que o Senhor entrou na minha vida, essa vergonha foi-se embora, e a gente começou a convidar os irmãos a partilhar de momentos especiais. Isso é de suma importância. E aí ele diz no verso 10, deixa eu correr, meus irmãos. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, servir uns aos outros. Pedro deixa claro que cada um de nós recebemos um dom. Fomos agraciados com um dom. Cada um tem um dom, um presente, uma virtude de Deus, para assim servir a seus irmãos. Cada um dentro da habilidade que Deus estabeleceu. Cada um que Deus levantou para assim servir a igreja, servir a seus irmãos. E é interessante que Paulo trabalha isso no capítulo 2 de Efésios, versos 2 e 10, que é o tema central nosso, né? Fomos salvos para servir, e é o que nós devemos fazer, servir com excelência. Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 6, verso 8, diz que temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 5 a 7, também há a orientação de Paulo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. É para edificação, é para comunhão, é para abençoar a igreja. Cada um recebe de Deus, mediante o Espírito, um dom para servir, para abençoar, para ser bênção. Talvez você não foi chamado para ser pastor. Talvez a sua área seja uma outra, de intercessão da igreja. Hoje eu fui abordado por uma irmã, triste pelo que aconteceu na sua comunidade, mediante a linha dela teológica de pensamento e a linha teológica de pensamento do líder desta igreja. Eu falei, minha irmã, a senhora recebeu algo de Deus que talvez nem mesmo o pastor tenha. O dom da fé, de ir além. Tem gente que vai além. E a gente fica assim, você é espiritual demais, crentão demais, santarrão demais. Foi um dom de Deus. Que Deus deu graça para essa pessoa, que consegue ver coisas que a gente não consegue ver, que consegue perceber coisas que a gente não consegue perceber. O dom da fé. Algo de Deus para a vida dessa pessoa. E a gente precisa entender, cada um tem sim algo de Deus para abençoar a igreja, para abençoar a igreja local. E você precisa se descobrir o que Deus lhe deu para servir e servir aos seus irmãos, para a glória de Deus Pai. Somos ferramentas na caixa de Deus. Você é o serrote, você é o martelo, você é o alicate, você é a chave estrela, a chave de fenda, o parafuso, a porca. Bom, você é uma ferramenta na caixa de Deus, mas a ferramenta dentro da caixa vai continuar sendo ferramenta, mas sem utilidade.
Você precisa estar na mão daquele que conduz a ferramenta. Porque é Ele que quer usar a sua vida poderosamente para abençoar os seus irmãos, para abençoar a igreja, para abençoar o reino dEle. Então, se coloca à disposição. Precisamos da tua ajuda. Porque quando você não sai da caixa, enquanto ferramenta, não tem como a gente fazer atividade. Não tem como a gente desenvolver. Eu fui tentar montar ali aquele suporte para colocar os envelopes dos dízimos, das ofertas. Eu não tinha ferramenta. E eu solicitei aqui o Júnior, o Neto, profissional que colocou a porta de vidro, os quadros de vidro. E ele me emprestou mais uma vez, da mesma forma que ele me emprestou para montar as cadeiras. Perceba que eu só consegui montar com a ferramenta certa e específica para. Sem ferramenta a gente não consegue. Dentro da caixa você não vai ser útil. Tem que sair da caixa e se colocar na mão daquele que pode sim usar a sua vida para apertar um parafuso, para se tornar um suporte parafuso na vida do outro, para ser um martelo e abençoar a vida do prego com amor, com a palavra, com carinho, de ser um alicate para, sabe, esticar. Ontem eu fui tirar os gomos do relógio para ficar exatamente ideal no meu braço, e eu precisei usar o alicate para puxar o gomo que estava me dando um trabalho. E a gente usa as ferramentas necessárias para abençoar, para ser bênção, para ser instrumento poderoso na mão do Senhor. E aí, tudo isso vai culminar agora no ponto final, na glória de Deus. Se você fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus. A gente vai trabalhar isso em Efésios muito bem, no capítulo 5, a partir do verso 19. Onde nós falamos de acordo com a palavra do Senhor. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. A força vem do Senhor, não é nossa. O poder não é nosso, é do Senhor. A unção vem de Deus. Mas dentro da caixa não tem unção. Dentro da caixa não tem unção, da caixa de ferramenta. Tem que saltar da caixa de ferramenta e falar: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, me usa para o louvor da sua glória. Não tem como ser usado dentro da caixa. Irmãos, é o senhor que tem caixa de ferramenta. As ferramentas estão lá agora paradas, sem utilidade. Sem utilidade. Só vai servir se o irmão Zé precisar. Então ele vai precisar essa semana para colocar um equipamento lá em cima, no gabinete pastoral. Por isso, meus queridos irmãos, é o que nós devemos fazer. Fazer todas as coisas, não com o nosso mero interesse, ou por benefício próprio. Mas Pedro é claro quando ele diz: olha, sejam criteriosos, sóbrios na vossa mente, para ter uma vida de oração de excelência. Não esqueça do amor intenso que vocês devem ter uns para com os outros, porque o amor vai facilitar e ajudar a não olhar com o outro com indiferença, a não colocar mais pedra na sua mochila. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Receba com alegria, mesmo não tendo, receba com alegria. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que foi que Deus lhe deu? Sirva como bons administradores, porque Deus nos dá para administrar. A ideia de dispenseiro, mediante a multiforme graça de Deus. O que Deus me deu, Ele não te deu, mas o que Deus lhe deu, Ele não me deu. E Ele vai usar na sua multiforme graça, para juntos, de mão dada, a gente fazer a obra, edificar a sua igreja e pregar o Evangelho. Se você fala,
Fale conforme a palavra de Deus. Se você serve, faça na força de Deus, na unção de Deus, na presença de Deus. Mas faça tudo isso para a glória de Deus. Porque tudo que você deve fazer deve ser para glorificar a Deus por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Pois a Ele pertence a honra, a glória, o domínio pelo século dos séculos. E a igreja diz: vamos ficar de pé, irmãos. Fomos salvos pela graça. Sirvamos pela força que Deus nos deu, pois Ele supre. E tudo isso existe para glorificarmos a Deus. Senhor, diante da Tua palavra, nós nos curvamos com temor e tremor a Ti, Senhor. Eu reconheço o quanto eu preciso mudar, Senhor. Sou pecador, careço da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Também aqui estão meus irmãos, a Tua igreja, o Teu povo. Assim como eu, eles também carecem. Mas ouvimos a Tua voz nessa noite e entendemos, ó Pai, que somos responsáveis em preservar a unidade. Que mediante a virtude que nos traz senso de urgência, o amor, ela deve ser evidenciada, deve ser vivida, deve ser usada na prática para que, de fato, Senhor, a gente consiga viver em comunidade, em comunhão, tudo isso para o louvor da Tua glória, tudo isso para testemunhar do Senhor. Entendemos que recebemos do Senhor dons, presentes especiais para servir a Tua igreja, para servir os nossos irmãos, para servir o nosso próximo. E aqui estamos nós, ó Pai. Nos usa para o louvor da Tua glória, para a exaltação do Teu santo nome. Toma o nosso coração e a nossa mente e nos aperfeiçoa neste dom, para assim edificar a Tua igreja e propagar a Tua palavra para o louvor da Tua glória. Nos ajuda a falar conforme a Tua palavra. Nos ajuda a servir fundamentados na Tua força, na força do Teu poder, do Teu Espírito. E faça com que, Senhor, o Seu nome possa ser glorificado e adorado mediante nossas vidas. Que Teu amor continue sendo derramado em nossos corações, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor Jesus, continue nos envolvendo de maneira profunda. E que Teu Espírito venha ser pleno em nossas vidas. Nos toma. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, de milagres e maravilhas sobre a vida dos meus irmãos. Coisas extraordinárias acontecendo no casamento, na relação com os filhos e os pais, relação com os filhos e com os pais, no ambiente de trabalho, Pai, na vizinhança, por onde este homem, esta mulher passar, o Teu servo, a Tua serva, que o Senhor possa abençoar vidas de maneira poderosa para o louvor da Tua glória. E assim queremos orar, gratos por nos comunicar, falar, orientar, instruir, nos ensinar a Tua palavra. E assim o fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor.